Oi, eu sou a Lívia. Olá, eu sou a Adriana. Eu sou a Jennifer. Oi, gente, eu sou o Felipe Alves. Oi, eu sou a Marcela. E nós estamos aqui para o primeiro episódio do nosso podcast Bel Freire. E hoje nós vamos ver alguns trechinhos do vídeo do Grupo EBA, Grupo de Contação de Histórias Bilíngues, e relacionar com o pensamento da Bell Hooks e do Paulo Freire. Vamos lá? O Grupo EBA, com o apoio do Rumos Itaú Cultural, segue sua jornada com o Juca, o Fusca que contava histórias. Um projeto que leva teatro bilíngue em escolas, bibliotecas e praças públicas do estado de São Paulo. A peça teatral que as meninas trouxeram, ela fala especificamente da cultura surda, da inclusão, da vida dos surdos, né? Elas trazem fases da vida do surdo, o que a família passa, o que eles passam. Então isso, para eles, de se verem, se reconhecerem na peça, e para os ouvintes, de conhecerem uma cultura diferente da deles, é sensacional. Cultura tem que fazer parte da educação e tem que estar na escola. É coisa que só vão ter acesso na escola. Não vão ter acesso por si só pelas famílias, porque a gente fica preso nessa cultura estrangeira. Nem todas as crianças que puderam prestigiar uma peça dessa de primeira linha, muitas delas não teriam essa oportunidade se não fosse o Juca ter vindo. Nunca vi uma peça em Libras. Foi a primeira vez aqui na escola. E que tinha um surdo sinalizando. Eu fiquei muito emocionada, isso é muito bom. O teatro foi muito bom, eu gostei muito de ver. Foi a primeira vez que eu vi isso na escola. E em sinais, eu achei muito legal, eu achei muito gostoso esse teatro. As crianças, eu vi elas maravilhadas. Eu fiquei emocionada de ver tudo aquilo, eles gostando. Eu adorei a história do carro, e foram tantas coisas legais, e eu fiquei muito feliz. A participação deles lá no palanque, dando a sua voz, né? Eu acho que isso é inclusão de verdade, quando o aluno surdo se sente participante ativamente da educação. Então é uma forma até de exercício da cidadania, ele saber que ele também tem que ter voz, ele também tem que se expressar, também tem que se colocar na sociedade. Isso foi o ponto alto da peça. Pode usar o computador? Pode. Quero brincar todo dia de jogar bola. E brincar todo dia de jogar bola, pode? Pode. Eu posso fazer balé? Pode. Revolucionário, né? Para o momento da história do país, que a gente tem pessoas achando que não se deve dar voz, que alguns têm direito a ter voz e outros não. Não, todos têm direito a ter voz, todos precisam ser ouvidos, todos têm a sua história, então é um exercício político importante. A criança ouvinte necessita do estímulo, da contação de histórias, e a criança ouvinte tem, e a criança surda, ela não tem. E com esse tipo de ação, um teatro bilíngue, vai propiciar à criança surda a mesma oportunidade que a criança ouvinte tem. O meu muito obrigado a vocês pelo espetáculo, mas o muito obrigada de vocês terem colocado uma pessoa surda no espetáculo. Ela brilhantou esse momento. Para a gente foi muito gratificante. E todas as pessoas que puderem entender como é se sentir, se colocar no papel do outro, se colocar no lugar do outro, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor, mais justo e uma educação mais equânime. Gente, quando eu li o capítulo A Língua, né, do livro da Bell Hooks, do Ensinando a Transgredir, eu fiquei pensando muito, né, nessa população, nesse trabalho que a gente faz com o EBA, com as crianças, adolescentes surdos, né, surdas, com as professoras surdas e ouvintes que trabalham nas escolas surdas, e ficou muito forte para mim, né, principalmente o trecho daquela poesia que ela vai repetindo várias vezes ao longo do capítulo, em que ela fala: essa é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com você. E de todo o apagamento que muitas vezes a língua está a serviço, né? Quando você pega a língua do opressor como majoritária e que vai apagando as línguas, as culturas, as identidades de tudo que é diferente. E fiquei pensando muito, né, nessa questão
dos surdos que usam a língua de sinais, que têm a língua de sinais como a língua materna, mas que também precisam da língua do ouvinte para se comunicar, para se inserir na sociedade, né? E do quanto muitas vezes, né, a cultura ouvinte, como uma cultura majoritária, também cala eles, né? Também faz com que eles se adaptem. E aí aquela coisa de, bom, ou fala a minha língua ou não fala. E uma fala que me chama muita atenção no vídeo é quando ele fala sobre trazer o aluno para participar da sua educação. E isso é muito significativo depois de ler tanto o livro da Bell Hooks como a Pedagogia da Autonomia. Porque além de fazer sentido para todo mundo, nessas populações que normalmente são excluídas, faz mais ainda, que é o caso do vídeo que a gente está assistindo. E conversa bastante com essa questão de que o sujeito não é uma caixa vazia que o professor só vai preencher. Então a gente tem competência cultural, a gente tem vivências, e pegar esses ensinamentos e atribuir significado para poder fazer sentido e realmente aprender é muito importante, né? A gente vê no sorriso, vê na alegria, vê na participação. E uma palavra que veio o tempo inteiro na minha cabeça ao ler os 2 livros e associar com esse vídeo é a interseccionalidade. E nesse caso fica bem evidente na fala da Bell Hooks, quando ela trata do feminismo da mulher negra e coloca as outras camadas, como uma mulher negra lésbica ou uma mulher negra com deficiência auditiva, e aí a gente vai vendo que a exclusão vai ficando mais evidente quanto maior for essa questão de interseccionalidade em cada pessoa. Isso é muito importante da gente pontuar, porque não é só falar sobre feminismo, não é só falar sobre LGBTfobia, não é só falar sobre o preconceito com a população com deficiência auditiva. A gente, em alguns casos, vai ver isso tudo numa pessoa só, e aí a gente tem que fazer esse acolhimento. Eu acho que ali no capítulo 1 do livro, também, quando ela fala ali a pedagogia engajada, ela traz essa questão, né, da educação como prática da liberdade. Né? Então, quando a gente fala da comunidade surda, eu acho que é bem isso. Da mesma forma que no ensino convencional a gente tem o aluno como centro, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, eu acho que o surdo ele tem que ser o centro nesse processo de ensino-aprendizagem, e a gente precisa aprender com eles. Né? E uma das coisas que a gente percebe muito é a dificuldade que a gente tem, né, de encontrar esse acesso. Né? E até mesmo para se comunicar. A gente sabe que existe, mas a gente vê alguns cursos, algumas coisas desse tipo, mas é pouco falado, né? É pouco expressivo. E pegando o gancho, a gente tem conversado bastante também sobre o quanto a experiência está associada, né, a esse processo de ensino-aprendizado. E num dos capítulos, no Essencialismo e a Experiência, a Bell Hooks também cita uma situação com o professor Toni Morrison. Ele realizou uma dinâmica lá com a turma e pediu para que cada um trouxesse a primeira lembrança racial do início da sua vida. E aí, enquanto os alunos iam narrando em voz alta, né, esse ato de ouvir de forma coletiva só afirmava a unicidade de cada voz. Então, foi um exercício que depois ele reconheceu, que ressaltava a experiência sem privilegiar as vozes de determinado aluno sobre um grupo, sobre outro, né? E aí, com isso, a gente consegue perceber que cria, então, uma consciência comunitária. E aí a gente para pensar, né? Quantas vezes a gente tem dado voz a esses alunos surdos, né? Esse foi um exercício que eu achei bastante interessante. E aí a gente fica pensando, se é para um exercício feito somente para alunos ouvintes, a gente acaba excluindo, né? Então, aí fica aí para reflexão, quando foi a última vez que a gente parou para dar voz para um surdo, por exemplo? Ou será que a nossa língua privou, limitou a experiência deles? Será que a gente tem dado espaço suficiente para eles? Acho que é uma reflexão bastante importante que a gente precisa ter. Isso me faz pensar de novo em algo que acho que tanto Paulo Freire como a Bell Hooks falam o tempo inteiro, do papel da escola e do papel da educadora, do educador, né? E até por isso que a gente pensa hoje aqui, né? Que sinais que a escola dá, porque cada escolha, né? Cada atividade que você dá ou que você não dá, a língua que você usa ou que você não usa, os comportamentos que você pune, os comportamentos que você aprova, as referências que você traz na aula, né? E a própria consciência que você tem, se você é uma mulher enquanto educadora, né? Se você é mulher, se você é negra, se você é branca, se você é hétero, se você é cis, se você é ouvinte, se você é classe alta, se você é classe baixa, né? O quanto tudo isso vai fazendo esse recorte, e como o Shin falou, né? Que vai dando essa interseccionalidade, porque a cada hora você vai pegando você vai cruzando com um diferente aspecto.
Eu acho importante também a gente refletir, né, que ao final do capítulo 2, ela coloca um trecho que ela fala: todos nós, na academia e na cultura como um todo, somos chamados a renovar nossa mente para transformar as instituições educacionais e a sociedade, de tal modo que nossa maneira de viver, ensinar, trabalhar, possa refletir nossa alegria diante da diversidade cultural, nossa paixão pela justiça e nosso amor pela liberdade. Um ótimo jeito de terminar o nosso capítulo de hoje do nosso podcast. Ficamos por aqui hoje. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, meninas. Prepara, que agora é hora do show do poder. Ia ser demais. Quero ver. Eu fiquei sem dançar, né? Mas tudo bem. Faz ao vivo na sala, Dri. Quem sabe lógico, faz ao vivo. Preparar. Boa.